Olá, pessoal. Desculpem pelo atraso, né, de ter colocado essa aula depois e também pelo fato de que eu estou colocando sem o vídeo, porque a conexão aonde eu estou, ela não é tão forte assim, e por isso que eu estou usando só o áudio para passar para vocês. Mas eu sei que tinha muita coisa para. Aliás, o Excel, como eu te falei, né, na primeira reunião, tem muita coisa, o Excel tem muitas ferramentas, mas a minha ideia principalmente aqui era mostrar para vocês as principais ferramentas que o Excel ele disponibiliza para nós, tá? Eu vou colocar algumas aqui referente à análise gráfica e vocês provavelmente vão ver e comparar depois. Coloquei a apostila com alguns comandos básicos, outros fica melhor quando você for fazerem a busca vendo o vídeo. É mais fácil que fazer recorte, né, de prints de comandos mais simples, tá? Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. E hoje vai dar continuidade, basicamente, aqui no que a gente está fazendo na aula anterior. Na aula anterior, a nossa última parte foi referente à construção de gráfico, né, com dois eixos. E, como eu tinha falado, só faz sentido colocar um gráfico deste formato com dois eixos quando as escalas, elas, primeiro, são bastante distintas, né, muito longe uma da outra, e que eu tenha representatividade, pelo menos em todos os lugares, para poder ver a diferença dos valores, tá? Hoje a gente vai usar uma das funções de desenvolvedor macro, né, dentro do próprio Excel, para fazer alguns gráficos dinâmicos, tá? E algumas segmentações. Então, basicamente, essa vai ser a principal ideia, né, dessa aula que eu estou passando para vocês. Então, nesse momento, né, que eu estou aqui apresentando para vocês, vocês devem estar, obviamente, percebendo na tela, que aqui eu tenho a minha terceira planilha, que é o teste de gráfico com dois botões. Então, qual a principal ideia? Eu vou inserir um gráfico e à medida que eu vou clicando em botões distintos, o gráfico vai me dando os botões vão me dando a opção de gráficos diferentes. Então, como é que é feito isso, né? Com Excel. Primeira coisa, talvez no Excel da versão que vocês têm, não tenha essa aba aqui chamada de desenvolvedor. Mas calma, mesmo que ela não esteja presente para vocês observarem, ela é fácil de inserir. Basta você clicar aqui, onde o mouse está nessa parte aqui embaixo na tela, em qualquer o botão direito do mouse e apertar aqui na personalizar a faixa de opções. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela como essa. Aí você vai aqui em personalizar a faixa de opções. Observe que meu guia aqui, ó, os guias principais, o guia desenvolvedor ele já está aqui selecionado. Caso ele não estivesse, ele ia aparecer aqui, um exemplo, e eu só ia clicar nele e adicionar a ferramenta, né, à direita e dar OK. Quando você faz isso, o guia desenvolvedor, que é o que eu quis inserir aqui, automaticamente vai aparecer na tela, que é esse guia aqui, porque ele permite a inserção e criação dos botões. Então, qual a ideia dessa ferramenta e por que eu estou fazendo de fato isso aqui? A ideia aqui tem aí um dado tipo de fabricante que informa o quantitativo, né, de peças por cidade. Então, a ideia é selecionar pelo botões as cidades às quais eu queira vincular basicamente os botões. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou inserir esses botões, como aqui clicando aqui, desenvolvedor, e dentro dessa guia aqui, inserir controles. O tipo de botão que eu vou querer inserir pode ser qualquer um, mas eu vou inserir esse aqui, que é o botão de opção controle de formulário. Quando eu vou clicar aqui sobre a tela, o botão aparece. E um detalhe. Primeiro, você clica sobre o botão para editar o nome e intencionalmente eu vou vincular esse nome ao mesmo nome que está basicamente ali no gráfico, ou seja, esse botão para Maceió. Lembrando, se eu tentar arrastar o botão com o botão esquerdo mais, eu não vou conseguir, tá? Para fazer isso, eu vou sempre, quando eu quiser arrastar ou editar, eu clico com o botão esquerdo, aí eu arrasto o botão para onde eu queira colocar, tá? Da mesma sorte, ou você insere outro botão com Ctrl C, Ctrl V, ou você vem novamente na aba inserir e vai inserir novamente outro botão. E aqui o seu botão, que é o botão de opção 2,
basicamente, né, vai estar aqui com o nome, né, que eu queira colocar, que no caso aqui, colocar Arapiraca. Arapiraca, ok, que seria o meu botão 2. Então, feito isso, os botões adicionados, eu vou fazer uma vinculação. Vou escolher uma célula para ela me dar uma opção, porque só observe que quando eu cliquei em cada botão, ele me deu uma opção de vinculação. Então aqui eu vou, basicamente, né, colocar uma opção para vincular esse botão que está aqui pré-selecionado. Então aqui eu vou escolher essa célula, que pode ser qualquer célula vazia, tá? Mas eu vou escolher basicamente essa aqui. Como é que eu faço? Vou aqui, ó, eu cliquei com o botão direito do mouse no botão e vou aqui formatar controle. Então vou dizer o seguinte, né, vincular, né, essa célula aqui nesse campo aqui, ou seja, no campo aqui na célula H5. Ok. E dou um ok para fazer essa vinculação. Observe, o que aparece aqui? Apareceu o número 1. Observe quando digitar o número 2, aparece o número 2. Então ele entende, se eu coloquei 2 botões, que aqui são as opções para colocar os botões 1 e 2, respectivamente. E aí, eu já estou começando a dar cara a basicamente o que eu quero inserir, que é esse gráfico, né? Que vai ter esses 2 botões. Segundo lugar, o que eu vou fazer é fazer uma vinculação de um se, ou seja, eu vou colocar aqui embaixo, basicamente, a função se, para poder justamente fazer esse teste lógico. Se o quê, né? Se o verdadeiro, o que vai colocar, e o que eu quero colocar. Como assim? Por exemplo, eu vou dizer que Maceió é a opção 1 e, consequentemente, né, só tem 2 opções, a opção falsa é Arapiraca. Então, onde é que está essa opção que eu coloquei? Eu vinculei essa célula de cima, ou seja, a célula H5. Vou dizer, então, se, né, H5 igual a 1, eu vou dizer para que ele escreva aqui a palavra Maceió. Uma palavra eu vou colocar aspas, senão ele vai escrever Arapiraca. Então, nessa célula vai ser escrito basicamente, né? Fica a opção aqui, essa opção aqui. Observe. Então, veja, ó, se eu clicar no botão 1, ele aqui vai colocar a opção Maceió. Se eu colocar no botão 2, aqui ele vai colocar a opção Arapiraca. E aonde que eu quero chegar, basicamente? No próximo passo, é justamente fazer com que eu vincule a minha tabela e faça o meu filtro. Então, vou fazer um filtro aqui na célula abaixo, onde eu vou fazer basicamente a filtragem. Vou filtrar o que eu vou filtrar, basicamente, né, na minha célula para buscar como referência. O meu filtro, na verdade, aqui igual que ele não foi, o filtro ele vai filtrar no intervalo, ou seja, ele vai procurar, basicamente, né, na minha tabela, o que eu quero procurar, basicamente, em cada uma dos comandos. Então, quando eu faço esse comando aqui, eu vou dizer para o filtro, né, onde é que ele está fazendo a vinculação da minha tabela, né? E aí ele vai, consequentemente, fazer essa vinculação automática com o valor do filtro. Só um momento, por gentileza, que eu vou fazer uma busca. E nesse comando, o que a gente vai perceber é, basicamente, para fazer esse teste, só muito por gentileza,
esse teste em que a gente vai fazer a filtragem, ela vai ser de acordo com o que eu queira mostrar. Então, aqui, no nosso gráfico com os nossos botões, para a gente fazer, deixa eu talvez compartilhar a tela com vocês. Basicamente, né, eu vou colocar aqui esse teste, eu busco na tabela. Dentro da tabela, basicamente, eu vou buscar aqui a, a palavra que eu quero, ou seja, nessa coluna, que é onde está, basicamente, o que eu quero buscar. Ou seja, aqui eu vou colocar, eu tenho aqui da célula A3 até a célula A7, desculpa, A14, e eu vou igualar ao que eu tenho aqui, que no caso é o H5, para vincular essa palavra. Então, esse filtro ele vai basicamente. Opa, eu acho que digitei alguma coisa errada aqui, desculpem. Só ver o que está aqui. E no caso, a H6. Então, faço a vinculação automática. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui embaixo, né, nessa célula, a função filtro. O que é que ela tem? A função filtro, ela basicamente vai ter essa característica aqui. Ou seja, você seleciona toda a tabela que você quer fazer a busca, isso incluindo todas as colunas e cabeçalhos. Depois, com ponto e vírgula, você diz qual é a coluna que contém as palavras distintas, no caso a coluna A, dos itens A3 até A14, e vai igualar a máximo que ele quer que apareça. Ou seja, quando eu selecionar um, ó, aparecer um, quando eu selecionar dois, aparecer dois. E aí, por fim, para você fazer a inserção do gráfico, você vai basicamente, né, inserir o seu gráfico. Esse gráfico aqui você vai pegar basicamente, né, nessas duas colunas aqui, onde você vai inserir basicamente o gráfico para poder ele fazer a distribuição correta, né, dos gráficos. Quando você vai fazer essa inserção desses gráficos, e aqui eu vou só tirar esse gráfico aqui. O meu gráfico ele vai ter basicamente essa característica aqui. No digital Maceió vai aparecer aqui, com digitar Arapiraca vai aparecer aqui, basicamente por esses botões. E aí, uma forma também de deixar o gráfico, né, mais redondo é você trazer os botões para cá, e mesmo que você coloque o botão, você recua, né? Desculpa, você avança o botão, ele vai para dentro do gráfico, da mesma sorte você faz com o outro que está aqui, na área do formato, e vai avançar. Então, com isso, você clica dentro do próprio gráfico, com um botãozinho lá, e aqui, ele, ao clicar automaticamente com o botão, ele vai fazer, né, essa junção e, consequentemente, né, traduzir o gráfico corretamente. E aí, dessa forma, dessa sorte, é que são feitos, né, foram feitos basicamente, né, o gráfico com dois botões. Os demais gráficos que eu vou apresentar para vocês, eu vou colocar de forma completa, explicando os comandos que eu fiz, e vou disponibilizar essa planilha já formatada para que vocês possam treinar, basicamente, e fazer o passo a passo dela, né, para utilizar consequentemente, né, treinar esses comandos básicos, né, do Excel, que são basicamente, né, simples, mas como eu falei para vocês, e tem muita coisa no Excel em que a gente precisa se aventurar, né, aprender, buscar o conhecimento, porque o Excel é muito rico e dá para fazer muita coisa, né, com o mesmo nessa questão quando se trata, né, de ferramentas, principalmente para edição gráfica, para fazer esses apontamentos, tá? Então, esse aqui é um gráfico com dois botões. Eu vou só aqui fechar esse gráfico. Vou só deixar compartilhado a tela para vocês. E vou aqui mostrar para vocês como é feito basicamente a ideia com os
5 gráficos com botões, né, para vocês fazerem esse teste, consequentemente utilizando essa ferramenta de desenvolvedor, tá? Só a peça que aguarda um momento que eu vou fazer, abrir aqui o arquivo corretamente. Observem, aqui eu fiz um gráfico que contém 5 botões, e a ideia dele é a mesma, né? Eu aqui, ó, os botões, ao selecionar cada botão, ele me mostra um gráfico diferente, né? De tal sorte que eu posso escolher quantos, né? Ou quantas planilhas, né? Ou quantos layouts eu queira colocar claramente em cada um dos gráficos, né? A seguir. Então, como é que foi a ideia para construir esse gráfico? Como apareceu todos esses valores que estão aí? Observe. Eu basicamente coloquei as colunas que tem os meses de um ano, as regiões do Brasil, em valores. Aqui, os valores que estão na parte inferior são só para me ter uma orientação do que eu quero colocar em cada uma dessas planilhas, dessas colunas, tá? Mas como é que funcionou? Bem similar ao outro, só que um pouco mais simples. Parece que aumentou a dificuldade, mas me tornou mais simples. Por quê? Porque foi o seguinte: quando eu fui na aba de desenvolvedor, inserir, eu escolhi esse botãozinho aqui, que é a caixa de seleção de controle de formulário. Então, eu cliquei em 5 botões, como estes, tá? E ao clicar nesses 5 botões aqui, eu basicamente mudei o nome, né, de cada um deles e fiz uma vinculação diferente da outra. Como assim? Como eu tenho mais de 2 opções, então o que foi que eu fiz ao vincular cada botão desse? Por exemplo, a região norte, primeiro que apareceu, quando eu cliquei com o botão direito do mouse em formatar o controle, eu vou observar aqui, ó, que eu coloquei essa observação vinculada lá na primeira célula, a primeira linha da coluna B, em B1. Então, o que que eu fiz aqui, basicamente? E por que apareceu aqui verdadeiro, né? Quando você faz essa formatação, você está vinculando aqui, se você selecionar, se tiver valores, né, nessa tabela, e se tiver selecionado, ele coloca um verdadeiro, observe. E se eu coloco nada, falso. Então, uma forma de vincular um botão também é escolher uma célula vazia, sem nenhum comando, e ele vai entender que o que está ali é verdadeiro e o que está ali é falso. Por que eu coloquei estrategicamente em cima ou numa coluna vazia? Porque eu quero vincular todos os valores dessa coluna a basicamente, né, a esse nome desse botão. Da mesma sorte que os outros botões. Como assim? Na região Nordeste, quando eu formatei o controle, eu vinculei a célula C1. Quando foi na região Sul, D1, D2. Desculpe, D1. No Sudeste, é 1. E Centro-Oeste, né? Lembrando que Centro-Oeste aqui, mesmo que esteja separado com caractere maiúsculo, ele vai conseguir vincular da mesma forma, tá? E aí, o que que eu fiz? O segredo está basicamente como montei a coluna aqui. Então, a ideia é que eu tenha um valor para pesquisar. Então, como é que eu faço para fazer a pesquisa aqui? Eu digo o seguinte, ó, o comando SI. Esse comando SI que está aqui aparecendo na tela, como é que o que ele está fazendo? Como eu estou criando uma vinculação que eu não quero que mude, sempre quando eu tenho uma célula que eu quero que ela fique o seu valor fixo, eu coloco 2 cifrões. Como assim? Aqui nessa célula B1, eu coloquei um cifrão B, cifrão e cifrão B, para dizer que essa célula B1 ela está fixa. Ou seja, ele vai dizer, ó, se essa célula for verdadeira, ou seja, tiver conteúdo aqui dentro, ou seja, se o botão estiver selecionado, né, você coloque 1.200. Se não, não coloque nada. Se não colocar nada, eu vou colocar depois o ponto e vírgula e separar por um par de aspas duplas. A partir da célula B4, o que que foi que eu fiz? Ó? Eu mantive o item B1, na verdade, fixo. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, ele vai aparecer valores quando for criar o gráfico, e
só apenas se a célula B1 tiver verdadeira, porque se eu tentar arrastar para baixo essa fórmula e não colocar esse B entre cifrões, ele vai criar uma forma diferente, que vincula cada célula, ou seja, ele colocar, por exemplo, em fevereiro, B3 e assim por diante. Então, eu quero manter B1 fixo. E eu criei uma fórmula matemática para que a célula seguinte apenas, primeiro, ela completasse o valor se a célula B1 for verdadeira, ou seja, se o botão norte estiver selecionado, e acrescentar a essa célula o valor da célula anterior mais 100. Por isso que o 100 está aqui embaixo, para dizer que todos esses elementos que estão de fevereiro em diante estão sendo somados 100 unidades em relação ao item anterior. E, obviamente, a ideia é sempre essa. Se não tiver o número verdadeiro, não colocar nada. É só você observar que se, por exemplo, aqui eu deixe de marcar a região norte, todas as células de janeiro até dezembro vão ficar vazias. E se eu marco novamente, todas as células da coluna que contém o mês de norte vão ficar cheias e vão aparecer consequentemente no gráfico. Eu fiz a mesma coisa em todas as demais colunas. Como assim? Para o Nordeste, eu fiz a vinculação com a célula C1, que é onde contém a vinculação do botão do Nordeste. Então, primeiro eu coloquei o valor 1.000, esse valor aqui, 1.200, 1.900, 1.300, são valores que eu escolhi de forma aleatória, pode ser qualquer valor, mas sempre os elementos seguintes, eles têm que ter o vínculo da célula C fixo, por isso que sempre tem que estar esses cifrões entre o C1, porque C1 é a célula que contém a característica vinculada ao botão, e eu agora estou somando, né, com 200, basicamente. Cada uma das células a partir aqui de fevereiro. Nesse caso aqui, tenho aqui 200 mais C3 e assim por diante. Da mesma sorte eu fiz com o Sul, só que com o Sul eu fui somando com 300, com o Sudeste somando com 400, com o Centro-Oeste somando com 500. Mas todos eles só vão aparecer no gráfico, observe, somente quando o botão estiver selecionado. Então, qual é a ideia? Eu tenho um gráfico dinâmico, e o gráfico ou não fique poluído, ou que eu escolha o que eu quero capturar. Eu quero escolher as regiões do, né, norte e nordeste. Então, aqui eu seleciono só essas duas colunas e vão aparecer basicamente os dados, né, do norte e nordeste. Lembrando que para inserir o gráfico é a mesma ideia, né? Esse gráfico foi inserido, escolhendo toda a célula, e aqui em coluna 2D. E aí ele faz isso automaticamente, vinculando, né, aos botões. Foi assim que eu fiz para construir, né, este gráfico, né, com estes 5 botões que aqui estão dispostos, né, e que vocês estão vendo basicamente, né, aí nesta coluna. Então, basicamente, é a ideia de colocar, quando se coloca mais 2 botões, fica um pouco mais simples de você fazer essa vinculação, inserindo basicamente as características de verdadeiro ou falso na hora que você for fazer esses devidos apontamentos, né, para os seus botões. Então, essa é a ideia principal, né, de você fazer essa vinculação automática, basicamente, né, com o Excel. E eu vou passar também esse aqui para vocês, né? Esse aqui é o gráfico que tem lá, das segundas unidades. E por fim, né, tinha essa parte referente à questão dos gráficos como rótulo de dados, né? Em que a gente escolhe o rótulo de dados, basicamente, quando vai inserir o gráfico. Eu coloquei aqui, basicamente, parecido com o anterior, e eu vinculei essa célula aqui, basicamente, né? Filtrando esses dados, coloca a segmentação, e ele vai criar basicamente aqui essas escolhas para você basicamente fazer a escolha. Então, você, ao escolher basicamente as grandezas que vai aparecer, você pode arrastar cada uma dessas pequenas mini rótulos que apareceram aqui para tabelas, né, a posteriores. Essas tabelas posteriores, basicamente, elas vão te dar um retorno, e você pode escolher gráfico selecionando basicamente os itens que você quer. Então, essa ideia de fazer essa rotulação de dados, né, ela segue basicamente, né, o que tem lá na planilha teste, que é aqui a nossa planilha de teste da aula 1,
Vou só abrir novamente o gráfico para vocês. Que é basicamente esse teste com uma segmentação. Que a ideia aqui é basicamente pegar essa coluna aqui, fazer uma tabela dinâmica, né? Que a gente faz uma tabela normal, coloca aqui, vou voltar novamente aqui, eu escolho, seleciono toda a minha tabela, vou aqui em tabela, coloco o cabeçalho, que é importante, se não tiver o cabeçalho não vai aparecer os botões, coloco os botões, depois coloco os botões, eu vou aí, basicamente, em segmentação de dados, e aí ele vai me dizer quais os dados que eu quero segmentar. Aí, no caso, eu posso escolher todos, segmentar cidade, unidade de federação, estado, valor e o mês. Aí ele vai criar, basicamente, né, esses 5, né, ferramentas que tem aqui, essas 5 colunas, que vão conter as características, todas elas vinculadas à nossa tabela. Então, eu posso escolher, por exemplo, o mês de janeiro, na cidade de Anadia, no estado. Então, eu posso vincular coisas até que podem não existir, ele não vai aparecer. Então, quando eu não quiser selecionar um valor, eu basta apenas, né, clicar aqui nesse funil e o funil ele vai retornar para o que eu quero. Então, qual é a ideia de fazer ou de fazer rotulação de dados, incluindo segmentação de dados? A ideia é basicamente você selecionar de forma, né, bem parecida com o outro, só que em vez de eu criar um botão, o botão está segmentado, eu selecionar basicamente, né, itens aleatoriamente, e se ele tiver vinculação, ele mostrar em um gráfico, né, ou em uma planilha em separado. A ideia é que você extraia essas informações, crie gráficos e seu gráfico também seja dinâmico. Só que seu gráfico você vai escolher quais variáveis, né, eles vão aparecer, né, naquele gráfico. Uma vez que aqui eu tenho mais de 2 variáveis, eu tenho aqui 6 variáveis. Então você vai escolher basicamente o que que vai aparecer. O que vai aparecer no mês de janeiro, o de abril, enfim. Você escolhe basicamente o que que vai aparecer em cada um desses gráficos. Obviamente, é óbvio, né, que essa aula, como eu estou gravando para vocês, porque lá se eu não consigo encontrar ao vivo, provavelmente essa aula, ela seria uma aula que eu ia estar fazendo tudo passo a passo com vocês, e eu ia guardar para todo mundo fizesse junto comigo. E aqui, obviamente, como eu já formatei essas tabelas e já fiz esses comandos, fica mais simples, né? E mais rápido de que eu faça com vocês. Lembrando que eu vou colocar no Classroom essas tabelas já formatadas, como também vou colocar no Classroom também esse vídeo, obviamente vocês vão ver basicamente lá, o decorrer do dia. Infelizmente, na terça-feira eu estava desde a segunda-feira à noite, estava em estado febril, essa febre me acompanhou durante praticamente todo o dia, então, como eu ia ter que fazer uma viagem na quarta-feira, na quinta-feira, madrugada, eu tive que me poupar, porque senão provavelmente eu não ia ter condições de realizar essa viagem, então não preferi pelo fato de não prejudicar vocês, mas eu preferi me resguardar, porque senão eu não ia ter condições físicas de poder fazer essa viagem, e eu passei quase toda a noite, né, da terça-feira com febre, mas eu não poderia deixar de passar alguma matéria para vocês, porque eu acredito que o Excel tem muita coisa rica e aqui um pouco do conhecimento que eu tenho do Excel possa ajudar vocês nas suas rotinas. Lembrando que, apesar do curso acabar aqui, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu contato por e-mail, vocês podem entrar em contato a hora que vocês quiserem, para tirar dúvidas pertinentes do Excel, que eu vou tentar minha alçada, eu posso tentar ajudá-los. E como alguns colegas falaram, tem muita coisa que você vai achar na internet sobre Excel, muita gente ensinando muita coisa, mas tem que ter muito cuidado. Então, eu prefiro sempre, quando alguém fala uma coisa, eu ir lá e fazer o teste, tipo, com a minha própria planilha, né? Com minha versão, como uns falaram, né, que a versão do pacote Office, que a Office disponibiliza, tem algumas ferramentas que não são habilitadas, como o Excel, que a maioria das pessoas tem em seus computadores. Então, você tem que observar para adaptar aquilo que as pessoas estão falando para a sua realidade, né? Na verdade. E saber que o Excel é uma ferramenta que tem bastante importância e utilidade, né, na nossa vida, né, tá? Então, eu, primeiramente, né, agradeço, né, por vocês dedicarem o seu tempo para ver, né, esse vídeo aula, tá? E eu peço, né, apenas que é, a,
o perdão pelo não poder, né, compartilhar o meu vídeo, porque ou a minha imagem, pelo fato de que se eu compartilhar a imagem desse momento, pode ser que até a ligação, essa gravação, ela fique instável, mas eu espero que tenha atingido o objetivo. Claro que não era aquilo que exatamente que eu queria que tivesse mais tempo e que esse encontro tivesse acontecido, tá? Mas, de antemão, vocês vão ter o certificado de vocês, né, dessa formação, e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Tenho um excelente final de semana, um forte abraço para vocês e muito obrigado, né, por dispor esse tempo para esse curso. Então, tenho muitas expectativas, né? Espero que algumas das expectativas tenham sido sanadas e, como eu disse, não tem como todas as expectativas elas serem resolvidas pelo principal fato, que é que sério, tem muita coisa, né, que a gente desconhece e muita coisa que a gente, né, precisa explorar. Desde já, muito obrigado a todos, né? E obrigado por participar desse curso, né? Forte abraço para vocês. Até mais.